Boa tarde. A sessão está aberta. Passemos ao pregão, observada a ordem regimental e as preferências também. Com relação à pauta física, na pauta dos processos físicos, eu declaro que todos os processos da pauta física foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Não há sustentação, não há, as divergências já estão postas, de modo que todos os processos foram decididos em conformidade com os votos registrados eletronicamente. Aí nós já podemos passar para a pauta do PJE, dando a preferência aí que queria. Pauta dos processos eletrônicos da relatoria do juiz convocado Gessé Cláudio Franco de Alencar. Há um pedido de preferência no número 38 da pauta, que é o RO 10.870-55-2018, inscrita a doutora Isabel das Graças Dourado, pela reclamada recorrente Plantão Serviços de Vigilância Limitada. Obrigado. Doutor Gessé, por favor, a conclusão do voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos. No mérito, estou negando provimento aos recursos das reclamadas. Estou dando provimento parcial ao apelo do reclamante para, letra A, elevar o valor da indenização por danos materiais para R$ 34.087,37, a serem quitados em parcela única. Letra B, acrescer a condenação, pagamento da indenização estabilitária correspondente a 12 meses de salário, acrescido do 13º salário. Declara a natureza indenizatória das parcelas deferidas, eleva o valor arbitrado da condenação para R$ 80 mil, com custas de 1.600 pelas reclamadas. É o meu voto, senhor presidente. Já tem a palavra, doutora. Boa tarde, egrégia turma. Com todo respeito ao voto do relator, a empresa foi condenada a horas extras, e essas horas extras, o cartão de ponto não foi desconstituído, entendemos assim. A prova produzida pelo reclamante foi totalmente contraditória, que nem nós demonstramos no recurso. Uma testemunha fala um horário, outra fala outra. Na perícia, o reclamante aponta outro horário, outra jornada, diferente do que está na inicial. Então, entendemos que não tem como desconstituir a jornada, o controle de jornada apontado pelo reclamante e assinado por ele. Entendemos, então, que essas horas pelas quais a empresa foi condenada, elas não são verídicas. Então, entendemos que tem que ter uma reforma da sentença com a exclusão dessa condenação. Excelências, quanto à doença ocupacional, ele trabalhou 7 anos sem ter nenhum problema. Foi ter problema em 2014. Nós sabemos que esse problema venoso de veia é uma coisa comum, e ele alega que foi porque trabalhava em pé. Nos últimos 3 anos, conforme provou no processo, o banco colocou cadeira. Então, a cada 120 minutos, 10 minutos de descanso. Então, havia um revezamento entre os vigilantes. Entendemos que não há esse mesmo porque a própria convenção coletiva exigiu isso. O reclamante disse que não, que sempre trabalhou em pé. Não é verdade, uma vez que tinha esse intercalamento para descanso. E entendemos também, Excelência, ele alega que sofreu um acidente ao descer a escada. Ninguém viu, ninguém sabe, nunca foi comentado isso. O que se sabe que a empresa tem conhecimento, e foi provado nos autos, é que ele era barman na preparação de drinks em festas, no final, nos seus intervalos de trabalho. Então, ele teve realmente um problema no joelho, mas isso não quer dizer que ele teve isso na empresa. Não há prova nesse sentido, não foi emitido CAT, ele disse que não sabia, que ele mesmo poderia. Não tem essa justificativa, não houve o laudo médico provou que ele teve o problema, mas não na empresa, e essa prova não há concreta nessa situação. Então, não há que se falar em período estabilitário. E entendemos, Excelência, que a majoração dessa condenação
data máxima vênia, ela se mostra assim absurda, Excelência. A empresa está sofrendo uma condenação por uma prova que não foi concreta quanto aos fatos alegados. Nós pedimos ao revisor e ao juiz votantes que atentem para este fato, se não houver nenhuma mudança pelo juiz relator. Bueno. Senhor presidente, a questão das horas extras, o juiz instrutor que teve contato direto com a prova testemunhal a entendeu convincente, suficiente para desconstituir os cartões e fixou uma jornada que inclusive é variada em razão do movimento bancário. Ele fez uma divisão de 3 horários diferentes, dependendo da época do mês, e eu, então, estou acompanhando essa impressão que o juiz instrutor teve da prova oral no sentido de desconstituir o cartão. No que diz respeito à indenização por danos materiais, a prova é pericial, o reclamante tem uma doença que foi, o laudo médico indicou de que se trata de doença profissional com causa do empregador, fez inclusive uma redução do percentual em razão da questão da concausa. A única modificação que eu fiz foi no sentido de adequar, porque foi feita uma fixação com base um cálculo com base no salário mensal do reclamante, e foi objeto de recurso por parte dele, no sentido de que essa condenação observasse não o salário base, mas sim a remuneração, e é só essa pequena adequação que foi feita, e essa é a razão do incremento da indenização por danos materiais. Com relação ao acidente de trabalho e a correspondente estabilidade, o próprio juízo de origem reconheceu a existência do acidente, que foi a queda da escada. Ele reconheceu com base na prova oral. De fato, não há culpa da reclamada e, portanto, não há indenizações por conta de culpa em relação à queda da escada, mas, de fato, com um acidente, ele tem direito entendo eu, pelo menos, que ele tem direito à estabilidade acidentária. E é essa que eu estou deferindo, porque o acidente de trabalho foi comprovado e reconhecido na sentença de origem. Eu vou pedir vênia, doutora Isabel, mas nesse caso eu vou manter o voto tal como proferido. Perfeitamente. Doutor César, segundo votante, o doutor Jorge, terceiro votante. Estão de acordo, então a decisão unânime, temos o voto relator. Uma boa tarde, obrigado pela preferência. Tem algum outro aqui, preferência de advogado de fora, não? Não, pelo menos que tenham revisado. Não, né? Então é só, vamos direto lá na... Sustentação oral à distância. Distância. Sustentação oral à distância. Processo da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes será realizada em Uberlândia. Número 11 da pauta é o RO 10.114-61-2017. Inscrito Dr. Fernando Souza Leles Júnior, pela reclamante recorrente. O senhor está nos ouvindo bem aí, doutor? Ouço bem, Excelência. Pois não. Eu sou relator. Essa questão de terceirização, eu conheço o recurso e nego-lhe provimento. Você tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento essa egrégia turma, aos membros, ao membro do Ministério Público, colegas, advogados e serventuários. Pois bem, Excelências, a sustentação que eu faço, Excelências, em que pese a questão da terceirização tenha sido em 30 de agosto julgada pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 324, no RE 958252, eu peço vênia do voto do eminente relator e penso que já se faz hora de refletirmos mais e melhor a respeito desse tema. Durante muitos e muitos anos, este egrégio tribunal julgou a matéria, entendeu que esses casos de terceirização aqui de Uberlândia, envolvendo empresas de telemarketing, se amoldavam em atividades fins dos bancos tomadores dos serviços. E eu digo o seguinte: a decisão do Supremo Tribunal Federal não modificou esses fatos. Os fatos não. Pode ter modificado o entendimento acerca da terceirização. Mas esses reclamantes não passaram com a decisão do Supremo Tribunal Federal a exercer atividade que não seja finalística ou ligada à estrutura dinâmica dos bancos réus. Aí a pergunta que vem pode ser no seguinte sentido: mas o STF acabou com essa questão de atividade fim e atividade meio. Concordo plenamente. Só que a nossa inicial tem um pedido de isonomia remuneratória.
Não é a isonomia do 460, do 461 que exige paradigma paragonado. É a isonomia prevista na Constituição Federal, que veda tratamento anti-isonômico a trabalhadores e que faz com que trabalhadores que estejam e que façam essas atividades tenham o mesmo tratamento, as mesmas condições, os mesmos direitos do funcionário que trabalha no banco tomador de serviço. O Supremo Tribunal Federal, nos 2 julgamentos que fez, jamais proibiu este tratamento isonômico. O que ele fez foi tirar o entendimento anterior da Justiça do Trabalho de que estava todo mundo na mesma caixa, no sentido de que toda terceirização é ilícita. Não, a terceirização aos olhos do Supremo é só uma modalidade de contrato de trabalho como outra qualquer, e não pode ser condicionada de maneira geral, a uma ilicitude. Mas isso não dá o direito de que as empresas terceirizadas contratem esses empregados e a eles forneça uma condição diferente, inclusive de remuneração. E eu digo que este egrégio Tribunal Regional do Trabalho, sempre inovador que é, isso foi inclusive destacado pelo ministro Corregedor-Geral nessa visita que teve aí no tribunal recente, que este tribunal é um tribunal inovador, que sempre pensa à frente do seu tempo, pensa à frente dos outros tribunais, já está revendo este posicionamento, já está olhando com outros olhos essa questão da isonomia. Não se declara mais ilicitude, mas se declara isonomia. E eu cito como exemplo o processo 0010-496 de 2017 da terceira vara, recente, patrocinado pelo nosso escritório de relatoria do desembargador Fernando Viegas. Dr. Fernando Viegas, considerando a isonomia, a unanimidade na turma disse o seguinte: salienta-se outros 5, que não é necessário que o trabalhador terceirizado seja tratado simplesmente da mesma forma que aqueles empregados da tomadora para fins de reconhecimento do direito ao tratamento isonômico. Torna-se desnecessária a existência de trabalhador exercente da mesma função, por conta da particularidade de a tomadora não manter em qualquer departamento de sua estrutura empregados na execução das atividades incumbidas à autora, decorre justamente de sua conduta, visto que optou por transferir a terceiros a atividade. Em qual sentido, excelências? Voto do desembargador Marcelo Pertence, no processo 0012-175 de 2017, da quarta vara, onde enquadrou as condições reclamante como bancário, mas protegeu essa reclamante que tivesse os mesmos direitos de bancário, mesmo sem essa ilicitude de terceirização. E aí eu peço, só antes de encerrar minha fala, excelências, para dizer que esse tipo de situação já é visto por alguns tribunais. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região tem a súmula 39, é o Tribunal da Capital de São Paulo, onde diz o seguinte: o trabalhador terceirizado terá os mesmos direitos trabalhistas previstos da categoria econômica tomadora da mão de obra, sem nenhuma distinção, respeitadas sempre as condições mais favoráveis. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Goiás, diz o seguinte: a igualdade de funções para fins de reconhecimento da isonomia remuneratória, nos casos de terceirização, não pressupõe o exercício de todas as atribuições dentre as inúmeras que compõem as atividades próprias do cargo, bastante que estejam nelas inseridas. Então, excelências, eu peço vênia do voto do relator, peço que o mesmo seja revisto e que a turma dê provimento ao recurso ordinário do obreiro para declarar o direito desse reclamante à isonomia remuneratória, sem vínculo empregatício com o banco, mas com os direitos de bancário, com a responsabilização subsidiária apenas dos bancos, excelências. É como sustenta. Obrigado. Pois não. Bom, essas questões aí questão de isonomia, eu entendo que a isonomia tem que ser feita dentro da empresa, não pode haver distinção dentro de uma mesma empresa. Agora, com relação ao trabalho, eu acho que se a terceirização é válida, se eu vou pagar a mesma coisa, para que eu vou terceirizar? Eu entrego para uma empresa, não tem problema. Eu não tenho que pagar mesmo salário. Até porque o trabalho temporário, por exemplo, já estabelece quais são os direitos que o trabalhador temporário tem. E assim por diante, exatamente, porque se for para pagar a mesma coisa, não é possível, até porque o sindicato é diferente, tem uma série de questões diferentes. Eu acho que data vênia, a Justiça do Trabalho, a devida vênia, força demais a barra. Por isso que o Supremo demorou tanto tempo para decidir. E o pessoal falou, mas não é possível e tal. Daqui a pouco vai ficar mais uns 10 anos para decidir de novo que não pode ter essa isonomia.
coisa que é bater demais em ferro frio, sabe? Aquela questão de querer, porque quer querer de qualquer forma que o empregador tenha dificuldade para contratar empregado. Porque terceirização, melhorou a terceirização? Melhorou. Você pode terceirizar. Daqui a pouco não vai ter terceirização de novo, vai ficar mais difícil. Nós temos aí 13 milhões de desempregados. Como é que eu vou contratar? Eu não sei. Cada dia você me impõe mais obrigações, independentemente do que está na lei. Eu peço vênia para não concordar com essas teses que estão aí de isonomia. A não ser que se coloque 2 trabalhadores fazendo a mesma coisa no mesmo local. Aí já haveria uma fraude aí, talvez. Agora, a terceirização não pode, evidentemente, gerar a questão da isonomia. Peço vênia da sustentação e dessas decisões que foram citadas aí, mas eu mantenho meu voto. Dr. Gessé e Dr. César. De acordo. Dr. César. De acordo. Decisão unânime, nós temos o voto do relator. Então, boa tarde. Pronto. Obrigado, excelência. A Justiça do Trabalho não concorda com a decisão do Supremo. Eles não aceitam. O Supremo decide do jeito, eles faz tudo contra o lado. Gente, queria ser remédio, porque eu rei. Não, está decidindo, não chegou lá. É assim, acabou. Processo da relatoria do juiz convocado Gessé Cláudio Franco de Alencar, sustentação oral à distância, que será realizada em Governador Valadares, no número 16 da pauta, que é o RO 10.154-27/2018. Inscrito Dr. Felipe Valadares Moura, pela reclamada, que é recorrer. Reclamante recorrer. Você está nos ouvindo bem aí, doutor? Perfeitamente, excelência, boa tarde. Uma boa tarde. Doutor Gessé, a conclusão, por favor. Só para confirmar, senhor presidente, é o 0010-154? É isso, Marcos? Demorou 0010. Caixa Econômica Federal. Demorou um pouquinho a abrir. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, estou dando-lhe provimento para declarar a licitude da terceirização perpetrada pelos réus, absolvendo os reclamados de todas as condenações impostas na sentença. Invertem-se o ônus de sucumbência, ficando o reclamante isento do pagamento das custas processuais. É o meu voto, senhor presidente. Mais um detalhe, senhor presidente. Arbitram-se honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da primeira e quarta reclamada, para serem divididos em partes iguais, não importa 5% do valor da causa. É o meu voto, senhor presidente. Doutor, você tem a palavra. Excelências, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde ao ilustro relator, aos demais componentes da turma e advogados presentes na sessão, serventuários da Justiça. Venho sustentar pela manutenção da sentença, porquanto os prepostos presentes em audiência, tanto da reclamada Caixa Econômica quanto da SEMPRE, desconheceram todos os fatos tratados na exordial, em especialmente todos os serviços prestados pela reclamante, ou seja, que ela desenvolvia as atividades bancárias em horários bancários, conforme determinado pelos gerentes da Caixa. Ressalto também que, além do desconhecimento do fato da confissão ficta, confissão essa afirmada pela magistrada em sentença, restou configurado também pela testemunha trazida pela reclamante, que até os horários dela de folga eram pedidos pelos gerentes da Caixa. Ou seja, não existia uma subordinação efetiva à empresa terceirizada. Outro ponto importante a ressaltar, que foi pedido na audiência a oitiva das demais testemunhas, que também provariam esse desvio funcional, o que dava direito a ela essa equiparação. Entretanto, a magistrada, já ciente da confissão ficta, de hora todas as reclamadas, 2 por citação por edital e 2 presencialmente pelos prepostos desconhecerem os fatos, optou pelo indeferimento. Logo, a confissão ficta gera à reclamante o direito reconhecido em sentença, a qual requer a manutenção. Por esse motivo, pede vênia ao relator, se possível, a reapreciação por este,
e também aos demais componentes da turma. É assim que peço, Excelência. Eu já sei. Senhor presidente, a matéria é de direito, mais do que de fato. Eu vou pedir vênia para manter o voto. Doutor César e doutor Jorge. Segundo e terceiro votantes estão de acordo, a decisão unânime nos termos do voto do relator, data vênia da sustentação. Uma boa tarde, doutor. Decisão unânime. Obrigado, Excelência. Boa tarde. Próximo. Agora, voltando à pauta da relatoria do desembargador José Murilo, número 6 da pauta, que é o RO 10.044, 25/2017. Inscrito Dr. Matheus Lima Albanaz, pela reclamada, que é a recorrente. 6. 6. Boa tarde. Só abrir aqui. Lojas Americanas, né? Sim. Até o senhor esteve lá no meu gabinete, né? Me entregou lá o memorial. Eu dei uma olhada direitinho e tal, mas eu estou conhecendo dos recursos no mérito do parcial provimento ou da reclamada para excluir os honorários advocatícios. Ao da reclamante, nego-lhe provimento. Mantém o valor arbitrário da condenação por ainda compatível. O senhor tem a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu cumprimento ao presidente da turma, que é o José Murilo, ao excelentíssimo membro do Ministério Público, aos demais desembargadores, serventuários, colegas de profissão, colegas de advogados, estagiários e estudantes. Agradecer ao doutor José Murilo, do doutor César, pela recepção nos seus respectivos gabinetes, no qual podemos trocar um pouco de ideia do presente caso, ao doutor Gessé, através da sua assessora, que também foi muito bem recebido. E, nesse caso, como eu conversei, basicamente são 3 pontos no recurso da reclamada. Que é a questão do pagamento da hora extra, né, que sustentamos que as eventuais horas extras foram devidamente registradas no ponto e foram quitadas. Caso seja mantida, seja, de fato, feita a compensação dessas horas extras já quitadas. E a questão da equiparação salarial, tanto no nosso recurso como no memorial que eu entreguei, nós juntamos todo o histórico, tanto dos 2 paradigmas, que é a senhora Josiane e o senhor Flávio, com a reclamante, né, que é a senhora Dalva, e pode destacar que os paradigmas e a reclamante não trabalharam juntos no mesmo estabelecimento. Então, isso já, por si só, já afasta a questão da equiparação salarial, previsto no artigo 461. Acho que, basicamente, é isso. Não tem muita coisa no recurso. Então, peço vênia e que seja reapreciado e, se possível, mudar o voto. Muito obrigado. Essa questão aqui das horas extras foram definidos só minutos residuais, para apurar com base nos cartões de ponto, inclusive deduzindo o que foi pago. Então, isso aqui já está tranquilo, que vai ser com base nos cartões, não tem problema. A questão da equiparação, o intervalo entre a jornada também foi indeferido. A questão da equiparação, no voto aqui consta que estou confirmado pelo conjunto probatório a identidade das funções da reclamante em face dos paradigmas Josiane e Flávio, nos períodos compreendidos, respectivamente, entre março de 2013 e junho de 2014. Junho de 2014, 17 de 8 de 2015. Então, nesse período que eles trabalharam e exercendo a mesma função. Não tendo a reclamante se desvencilhado de forma satisfatória do âmbito do fato impeditivo, modificativo e tal. Foi mantido. Doutor Gessé? De acordo, senhor Doutor César. Fiquei em dúvida aqui, excelência, que foi mencionado que eles trabalhavam em outras cidades. Mas salvo engano, talvez o doutor possa dizer, é na região metropolitana. Um é Belo Horizonte e o outro é Ribeirão das Neves. É por aqui, mas aqui, no conjunto de identidade fundamental, faz paradigma tal, nos períodos, março e tal, aqui parece que, mesmo que seja, mas na região metropolitana não há diferença. Eu acho até que há diferença, mas segunda, aí eu acho que não dava diferença anteriormente. Se fosse na região metropolitana, a não ser que fosse São Paulo, Belo Horizonte, né? Fora isso não. Mas eu até não falei nesse aspecto aqui, ele é que falou lá no gabinete, eu me lembro de você ter falado.
Mas no meu voto aqui, inclusive... O memorial fala em Ribeirão das Neves e Belo Horizonte. De qualquer forma, se for o caso de eu acrescentar aqui depois qualquer coisa no embargo declaratório, mas sendo na mesma região metropolitana também, não entendo. Aí não há. Apesar de não concordar, eu entendo. Eu também acho que é diferente. Se você pegar uma loja americana lá em Ribeirão das Neves, loja americana aqui em Belo Horizonte, aqui, é diferente, claro que é diferente. Fica qual a distância daqui? Porque antigamente a mesma região era tipo Contagem. Não, mas a região metropolitana aqui. É Neves. Neves, aqui é tudo região metropolitana. Que é dentro da mesma região metropolitana. A região metropolitana ela é estabelecida por decreto, alguma coisa. Tem alguma coisa, tem um decreto, alguma coisa. Que estabelece qual que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Eu esqueci a distância, muito próximo, né? É o que eu estou falando, eu discordo também, porque eu acho que você não pode equiparar lojas, tanto que a legislação nova agora já mudou isso aí. Para o mesmo estabelecimento. Uma coisa é você ter um estabelecimento, aqui em Ribeirão das Neves, um estabelecimento mais acanhado, que o gerente está ali, que tem poucos empregados. Você pega um outro lugar com uma loja enorme, com gerente também, mas é muito diferente. Entendeu? Mas qualquer coisa... Eu esclareço aqui também, embargo declaratório, foi necessário. Tudo bem, então. Muito obrigado e boa tarde a todos, bom trabalho. Está acompanhando, né? Então, de acordo, decisão unânime. Porque no caso também é inverso, né? Era daqui que é a equiparação com o de lá, né? Se fosse o de lá daqui, que aí seria mais complicado, né? Não, ela estava em Ribeirão das Neves. Ela está querendo equiparação com a de Belo Horizonte. Ela está em Neves e a Paradigma em Belo Horizonte. Vou anotar isso aqui para olhar. Vou dar uma olhada nesse. Deixa comigo, não deixa comigo. Só para eu conferir lá. Eu já tinha olhado, mas eu vou dar mais uma olhadinha. Talvez só por via das. Próximo. Número 5 da pauta é um ROPS 10.042-46-2019, inscrita a doutora Ana Marcela Amaral, pela reclamada recorrente. Lembrantes, S.A. Marlene Oliveira. Por eu estou conhecendo o recurso com mérito, negando-lhe provimento, confirmando a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 8854 da CLT. Só até a palavra. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente da turma, demais presentes. Estou aqui hoje pela reclamada em Brandes S.A., hora recorrente. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que, com todo respeito a sentença e a decisão do relator, eu preciso colocar algumas questões que foram esclarecidas no decorrer no recurso e que eu acho que precisam ser pontuadas aqui em relação ao contrato de prestação, de um contrato entre a primeira reclamada e a terceira reclamada. O contrato entre elas não foi um contrato de prestação de serviços, foi um contrato de facção, tem natureza comercial. O contrato de facção tem por objeto a entrega de produtos prontos e acabados. Não há uma terceirização da mão de obra, não há uma ingerência da terceira reclamada nas atividades da empresa da primeira reclamada. O que acontece? A primeira reclamada ela prestava toda a sua atividade fora das dependências da terceira reclamada. Não havia uma prestação de serviço, mas um contrato com fins comerciais. Não era não havia a terceira reclamada, ela nega qualquer prestação de serviço, pois o contrato não é de prestação, mas de facção. O segundo ponto que eu gostaria de esclarecer a respeito é que o objeto delas é diferente. Enquanto o objeto da primeira reclamada
é a fabricação de produtos. O objeto da terceira reclamada é a comercialização de produtos. A comercialização de atividades, de roupas, acessórios, etc. Então, não tem o mesmo objeto as empresas, por motivo pelo qual também não há terceirização das atividades. Mas, repito, é um contrato de facção. Além de tudo isso, eu gostaria de esclarecer que o douto juiz de primeiro grau, ele julgou os pedidos da primeira reclamada com base unicamente no depoimento pessoal do autor e com base no depoimento pessoal da primeira reclamada. Os depoimentos pessoal do autor e da primeira reclamada não podem servir de prova contra a terceira reclamada. A terceira reclamada negou a prestação de serviços, repito. E a primeira reclamada, com o objetivo claro de fugir das suas responsabilidades, jogou toda a responsabilidade para a terceira reclamada, e essa não pode vir a responder por qualquer atividade que teve. Ela não foi empregadora, ela não teve terceirização, e além de tudo isso, não teve qualquer exclusividade. Eu preciso pontuar que o contrato que a primeira reclamada funciona desde 2003, e o nosso contrato com ela de facção é de 2014 em diante. Então, como é que, em relação à exclusividade, não teria exclusividade? Como é que ela teria teria feito qualquer atividade antes de 2014? Não teria como. E, além de tudo isso, eu precisava colocar para vocês que nós conseguimos, em algumas turmas, uma decisão favorável, com processos bem similares aqui no TRT. Nós tivemos, em 4 processos, foi dado provimento aos nossos recursos. Na segunda turma, na 11ª, na 9ª e na segunda novamente. Se os excelência precisar, eu posso até pontuar quais foram os processos, mas eu precisava colocar essas questões, porque realmente não há uma terceirização, há apenas um contrato de facção. Então eu precisava vir aqui para poder esclarecer esses pontos. Então eu preciso que seja dado provimento ao meu recurso. Senhor presidente, eu vou pedir, Vossa Excelência, se possível, vista dos autos para a próxima sessão. Esse processo fica adiado para a próxima sessão com vista para o doutor Jacé. Ok? Próximo. Número 9 da pauta é o RO 10.082-18-2018. Inscrita a doutora Gabriela Oliveira Moura, pelo reclamado, que é o recorrido. O senhor quer um papel? Eu tenho aqui. Não, não está aqui. Qual processo que você procura? É o número 9, é o 10.082. Deixa ele aparecer aqui. Luísa Loyola, Fabiana, Spode Luiz Carlos, Serviço Social do Comércio. Bom, eu conheço o recurso do mérito, eu estou negando-lhe provimento. Estou mantendo a decisão de primeiro grau. De emprego. Quando passou a ter o vínculo de emprego anotado na CTPS. No período anterior não foi reconhecido. Bom, só até a palavra. Pela recorrida tem divergência? De acordo. De acordo. Decisão unânime. Temos voto relator. Próximo. Número 15 da pauta, RO 10.082-18-2018. Inscrito Dr. Vitor Vogas e Silva, pela recorrente reclamada, Tora Transportes Industriais Limitada. Número 15 da pauta, 10.082. José Luiz Unzaf, Uzifache, Tora Transportes.
eu conheço dos recursos do mérito, dou-lhes parcial provimento. Ao do reclamante, para acrescer a condenação, o pagamento de diferenças do prêmio performance operacional a partir do ano de 2015, como se apurar a liquidação de sentença, observadas as cartilhas sob ID 3E51D27A e seguintes. A planilha sob ID E16BA54 e demais documentos pertinentes, presumindo-se atendido o critério de cumprimento da lei, bem como o não recebimento de multas quando não houver documento a encontrar nos autos. Ao das reclamadas para determinar a aplicação da TR para os créditos trabalhistas para os créditos trabalhistas até 24 de 3 de 2015 e a partir de 25 de 3 de 2015 o índice PCAE até o efetivo pagamento, sem qualquer limitação. Manter o valor arbitrado da condenação por ainda compatível. Você tem a palavra. Boa tarde. Boa Senhor tarde. presidente, demais desembargadores. Poderia saber, a princípio, se há alguma divergência Vamos na ver. citação? José Murilo, doutor Gessé. De acordo. Doutor César. Está de acordo. Não há. Bom, gostaria que pese o brilhantismo da decisão, inclusive na reversão com relação à TR, gostaria de apontar com relação ao prêmio de performance, que foi revertido por Vossa Excelência. O prêmio de performance, ele nasceu, o histórico dele foi após a lei dos motoristas, tanto em 2012 quanto em 2013, que houve aquela questão que a lei não permitiu mais pagamento conforme comissões. Como teve uma considerável redução salarial nessa questão, advindo da própria lei novamente, a empresa viu a necessidade de criar o pagamento como um prêmio, uma forma de fazer o motorista, uma forma de motivar o motorista a realizar o seu serviço de uma forma mais efetiva e evitar ao mesmo tempo que ocorressem as mesmas consequências das comissões, que eram, se ele dirigia mais, ele ganhava mais. Prêmio de performance, a natureza dele é basicamente essa forma de motivação do motorista. Ocorre que, desde o início, foram divulgadas cartilhas, foram divulgadas todos os tipos de treinamento para os motoristas, para eles saberem quais eram os exatos critérios para o pagamento desse prêmio. Não diferente com o nosso reclamante aqui, ele sofreu um tempo até que ele ficou afastado em razão de doença. As cartilhas continuavam seguindo os critérios simples, critérios diretos e critérios controlados pela própria empresa para que ele pudesse receber mês a mês, podendo sempre o próprio motorista, quando discordava, ir até os próprios setores da empresa e contestar esses valores. Ocorre que a simples alegação por parte do reclamante nos autos que havia essa diferença, ao meu ver, Vossa Excelência, se me permite a negação, não é necessário. Ele teria que apontar que os critérios apontados nas cartilhas e até apontados pela própria reclamada estão incorretos, o que não estão. Eram critérios bem simples, apontados até nas próprias contrarrazões de defesa da reclamada, que é seguir com relação às leis de trânsito, economia de combustível, produtividade, sempre critérios objetivos. Dessa forma, ao meu ver, gostaria de rogar pela manutenção da sentença no sentido da diferença de pagamento de performance, diante da ausência de apontamento do próprio reclamante, em que quais quesitos dentre aqueles apontados deixaram de ser cumpridos pela própria reclamada. Fica, inclusive, até um pouco complicado na próxima fase de execução para verificar quais desses valores exatos não foram pagos ao reclamante, porque não é demonstrado por ele na sua defesa, nem em prova testemunhal, etc., quais desses exatos critérios deixaram de ser. E assim fica até complicado por parte da reclamada de apurar quais valores devem ser completados nesse sentido. Normalmente gostaria só de reiterar, para que pudesse observar essas questões da ausência de apontamento por parte do reclamante e que seja mantida a sentença. O voto, inclusive, aqui esclarece todas essas questões. Considerando que o reclamante foi admitido de 5 de 11 de 2012, dispensado de 7 de 2 de 2018, vê-se que o primeiro valor a que fez jus a título de prêmio performance se deu em junho de 2013, R$ 50,00, não tendo recebido anteriormente a parcela, registrando-se que não há insurgência específica nesse aspecto nos autos, além de que foi declarada a prescrição das parcelas anteriores a 3 de 4 de 2013. Nessa sequência do ano de 2013 foram recebidos os seguintes valores do referido prêmio: R$ 50,00 em junho, R$ 150 em julho, R$ 550 em agosto e aí por aí vai.
levando-se em conta os 7 meses em que é recebida a parcela, no valor médio de 514. Já no ano de 2014, não se verifica que os valores do prêmio tenham sido reduzidos, em comparação com os valores, etc., que demonstrado aqui. Tendo em vista o valor recebido no ano de 2013, 2014, e aí por aí vai indo, fazendo todas essas especificações aqui no voto, e chegando-se então aqui a conclusão de que haveria diferença assim, em favor do reclamante, com todas as especificações que estão sendo feitas aqui, ó. Põe aqui, a lei não recebeu nenhuma multa examinando as cartilhas, de forma que lhe seria devido, segundo alegações da própria defesa, o valor de 823,05, mas foi pago apenas 354, desprezando-se o valor a título de produtividade sem qualquer justificativa. Confira-se a respeito os trechos do referido anexo da defesa. Aí onde a defesa fala aqui. Reclamante faz jus, etc. Quer dizer, está tudo bem esmiuçado aqui, bem esclarecido aqui, bem, sem dúvida nenhuma. Doutor Gessé, bom, vocês já tinham declarado um voto anteriormente que estava acompanhando. Isso, presidente, nem vejo a questão da preocupação do doutor, porque o voto de Vossa Excelência disse que vão ser apurados com base de acordo agora com as sumiu. Não, de acordo com as cartilhas. Está de acordo com as cartilhas, de acordo com tudo aqui, e aqui no próprio voto já especifica quais os valores recebidos, como é que seria com as cartilhas, etc. Então, a decisão unânime, nós temos o voto relator da taverna da sustentação. Okay, muito obrigado. Então, boa tarde, viu? Número 7 da pauta é o processo 10.048-39-2019. Inscrito Dr. Felipe Dourado Lages, pelo recorrido, que é o reclamante. Deixa eu ver aqui. Está meio canhoso. Está levando para o fim. 7? Esse é meu? 7? Ele foi feito hoje. Foi feito hoje. Deixa eu só chegar aqui. 10.048. 7. Isso, está ali na tela. Já está na tela. 10.048. Big Mercearia e Comércio e Otto Guilherme. O doutor fala por quem? Professor Otto. Pelo recorrido. Foi não. Estou conhecendo o recurso do mérito, negando-lhe o provimento, confirmando a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Doutor Gessé de acordo. De acordo, fica prejudicado a sustentação oral. Uma boa tarde. Tá bom? Boa tarde. Só uma pequena correção. Meu nome é o Rodrigo Dourado, ao invés de Felipe Dourado. Rodrigo. Obrigado. Tchau. Muito bem. Próximo. Do senhor acabaram. Então, da minha sala, todos os votos foram decididos em conformidade com os todos os processos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, inclusive os EDs. Podemos passar para a sala do doutor César. Processo da relatoria do desembargador César Machado, segundo votante, desembargador Jorge Berg, terceiro votante, desembargador José Murilo. Número 40 da pauta, que é o RO 12.118-17-2016. Inscrito Dr. Elias Nege Neto, pela reclamada, que é recorrida. Iago e Saraiva Importações. Como é que vai, doutor? Tudo bem? Boa tarde. Doutor César, conclusão, por favor. Conhecendo do recurso, com provimento parcial para excluir a condenação das partes ao pagamento dos honorários advocatícios. Está entendendo que não aplica no caso, aí exclui de ambas as partes. O senhor quer se manifestar? Agora. Eu aguardo. Doutor César, doutor Jorge, está de acordo? Eu também estou de acordo. A decisão unânime, nós temos o voto relator. Muito obrigado. Com os cumprimentos extensivos. Boa tarde. Eu tenho um outro julgamento, é possível, de uma outra sala? De outra sala, aliás. Mudar de sala aqui complica um pouquinho, mas é rapidinho. Agora mesmo a gente chega lá. Próximo. Número 8 da pauta. Porque quando é da mesma sala, a gente fala, mas quando sala diferente, complica aqui. É o número 8 da pauta, é o AP 10.257-51-2019. Inscrito Dr. Lucas Alvarenga Ribeiro, pela exequente, que é agravante. Diana Michele e PH Serviço de Extração. Bom. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Doutor César, conclusão. Conhecendo e negando provimento. Conhecendo e negando provimento. Você tem a palavra, doutor.
Excelentíssimo vereador-presidente dessa colenda turma, doutor José Murilo de Moraes, excelentíssimo juiz convocado, doutor Gessé Cláudio, excelentíssimo relator, doutor César Machado, desembargador José Berg, demais colegas, servidores, ilustre membro do Ministério Público, está aí. Bom, a questão aqui é bem simples. Na verdade, o fato é público e notório. A PH Administração de Serviços quebrou em 2014 e deu cano até aqui no tribunal, porque ela tinha servidores, profissionais que estavam alocados aqui prestando serviço para esta colenda corte. Ao longo dos últimos 5 anos, o núcleo de pesquisa patrimonial desta casa promoveu uma pesquisa, que foram quase 70 mil empregados que essa empresa chegou a dispor em seu auge, prestando serviço nas mais variadas instâncias praticamente no país inteiro. Ao longo desse período, tramitou uma ação coletiva visando o pagamento de verbas rescisórias a várias empregadas que estavam locadas no contrato mantido pela PH junto à CBTU. E esta aqui é uma dessas pessoas, essa exequente. Nós aguardamos até que a questão ganhasse um contorno mais definitivo, que a partir do momento que executamos individualmente, a ação coletiva ela passa a não mais integrá-la. E eventual benefício, discutir-se a responsabilidade subsidiária da CBTU, portanto, há de haver grande responsabilidade do advogado ao admitir esta execução individual. Ano passado, esta egrégia corte analisou um mandado de segurança promovido após uma penhora feita pelo núcleo de pesquisa patrimonial nas contas de 2 empresas que não por acaso sucederam o contrato da CBTU quanto a PH quebrou, que é a MEG Serviços Terceirizados e a MEG Segurança. Estas empresas agora, a gente, após conhecer isso e ter acesso, até eu reproduzir trechos do núcleo, do núcleo de pesquisa, demonstrando que, de fato, havia uma sucessão disfarçada e, naturalmente, nem poderia haver a inclusão dessas empresas na ação coletiva, porque, naquela época, quando do ajuizamento dela, nem se tinha conhecimento desses fatos que a investigação se encarregou depois de elucidar. Pois bem, com o cancelamento da súmula 205 do TST, não mais paira dúvidas quanto à possibilidade de se incluir, quando da execução, as empresas que discutem esse grupo econômico. E é exatamente o caso deste processo. Quando do ajuizamento da exordial, que é uma execução, é uma ação de cumprimento, é uma ação, não paira, mas inclusive o processo coletivo transitou em julgado. Recentemente, o ministro Márcio Eurico Vidal, do TST, analisou a IRR e não deu provimento, o que acabou tornando definitivo o acordo, e até lá apenas a PH. Sabemos como é tormentosa a execução coletiva, e a execução individual é uma prerrogativa constitucional do jurisdicionado que figurou na ação coletiva em buscar o seu crédito individualmente. E, de certa forma, com todo respeito à decisão de piso, mas a garantia constitucional da reclamante exequente está sendo suprimida. Ela deseja executar individualmente. Não é que se falar inépcia da inicial por eu incluir empresas que todo esse estudo demonstrou figurarem, tanto que transitou livremente em julgado o mandado de segurança que foi apreciado por esse regional, quando permaneceu-se a penhora feita nas contas dessas empresas. Nós ajuizamos inicialmente 40 execuções a respeito desse assunto, várias delas tramitando nas mais variadas varas aqui de Belo Horizonte. E, para nossa surpresa, a defesa de mérito da MEG Serviços Terceirizados e da MEG Segurança foi apenas na linha dessa decisão da 22ª vara de Vossa Excelência assume a titularidade, mas que o prolator da sentença foi o juiz doutor Alfredo Massi. Ela não defendeu o mérito. Ela deveria trazer tudo isso. O 336 do CPC, de maneira muito expressa, coloca toda matéria de defesa será arguida junto com a contestação. Elas foram instadas a se manifestarem por vários juízes, mesmo, claro, dando ampla defesa e o contraditório. Me mostre que você não pertence ao grupo econômico. E a defesa de mérito utilizou esta decisão, sem atacar, é ou não é grupo econômico? Se de fato eu me defendo dizendo que não pertenço a um grupo econômico, é claro, eu aventarei uma preliminar, mas também definirei o mérito, o que não foi feito, ratificando mais uma vez que de fato trata-se de um grupo econômico. E eu rogo aqui desta tribuna para que a gente consiga dar efetividade, são 5 anos.
sem receber verbas rescisórias. Não há pedido algum, verbas rescisórias, multa de 40% do fundo e alguns outros direitos, todos vinculados à rescisão de contrato. E eu aqui desta tribuna, pleiteio não é que Vossa Excelência determine o pagamento, mas o processamento da execução individual, para que ela tenha, sim, com base na ampla defesa e contraditórios garantidos às executadas, que elas demonstrem que toda essa pesquisa feita pelo NUPEP está equivocada e que, de fato, essas empresas não integram o grupo econômico. Porque, do contrário, o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT é claro, ao determinar a responsabilidade solidária. E é exatamente isso que buscamos aqui perante Vossa Excelência, neste apelo, para que a execução individual tenha a oportunidade de seguir o seu curso, para que a reclamante agora, 5 anos após, exatamente, foi em maio de 14, quando ela saiu da empresa, que ela tem o direito de ter, efetivamente, aqueles créditos que são de direito. E é isso que a gente almeja aqui da tribuna, para o regular processamento da execução. Muito obrigado a todos. Entendi. Está esclarecido aqui no voto, né? A sua posição aqui. É isso? É porque já entrou com ação contra, já incluindo a... É contra todos, né? Contra todos. Então, aqui não se está negando essa possibilidade. Mas primeiro entra contra aquela que está no título e depois chama as demais. Sim, tem um passo a mais. O voto só diz isso, né? Vamos colocar um passo a mais. Vamos chamar aquelas que estão no título, não sendo possível, num passo a mais se chama. Aí começa a execução. Isso está Pois é, isso. Está o voto assim, nesse sentido. Posso prestar um simples esclarecimento, Excelência? Na verdade, concordo com você, inclusive eu emendei a inicial. Eu fui instado, exatamente como preconiza o 319, a emendá-la, tal como o juízo havia me conferido essa prerrogativa. Eu retirei as empresas. Claro que eu, na nova inicial, coloquei somente a PH, mas não deixei de mencionar todos aqueles fatos que já demonstrava. A PH ela está fechada. Dizer que ela vai responder isso aqui é uma ficção jurídica. Ela não vai responder, ela já não mais funciona. E o núcleo de pesquisa patrimonial não queremos vencer ou desrespeitar o título. É só porque toda essa pesquisa que foi feita ao longo dos últimos 5 anos, elas serviram exatamente para que a gente tivesse alguma convicção e até demonstrando ao juízo, porque nos outros processos, os juízes determinaram que as empresas se defendessem. Exatamente dando a prerrogativa para elas, e é exatamente o que eu almejo aqui, que elas tenham oportunidade de falar, não, eu não sou do grupo econômico, eu não vou me responsabilizar, mas que a execução já tenha o seu curso. Esse é o pedido. Você não vai pedir para os processos, não? Eu não voto. Não vota, não. O Jorge que está votando, Jorge? Eu estou de acordo. Você está de acompanhar? Bom, eu também vou acompanhar, eu acho que o voto é tão... É isso, tem que entrar primeiro contra essa empresa e posteriormente chamar as demais. Quer dizer, em tese, você tem que tentar executar aquela que é devedora. E só não sendo possível, em tese, porque na prática a gente sabe que não, mas... É um fato público notório. Mas, de repente, tanto que já tem sucessor aí, não sei. Então, pode estar quebrado, mas, de repente, né, tem outras coisas. Então, não sei. E hoje você pode fazer pesquisa. Então, acho que a ideia do voto e do juiz foi essa. Vamos primeiro com aquela que consta do título, a real devedora. Se não consegue executar, chama as demais. É isso? Eu peço ver a sustentação, estou acompanhando. A decisão é unânime, nós temos o voto do relator. Próximo. Doutor César também terminou? Terminou. Doutor César, então, proclamo que todos os demais processos relatorios do doutor César foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, inclusive em embargos declaratórios. Podemos passar para a sala do doutor Jorge Berger de Mendonça. Número 13 da pauta, RO 10.501, 26/2018. Inscrita a doutora Débora Teixeira de Azevedo, pela reclamada, que é a recorrente. Concessionária BR 040. Doutor Jorge, conclusão, por favor. Estou dando parcial provimento para decotar da condenação pagamento de uma hora extra diária pela supressão do intervalo intrajornada e reflexo.
reduz por consequência o valor da condenação para R$20 mil, com custas pela reclamada no importe de R$400. Está decotando só a questão do intervalo entre as jornadas, não é isso? Isso. Só tem a palavra, doutora. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores. Quanto ao recurso ordinário, eu gostaria de chamar a atenção apenas quanto ao tema da equiparação salarial, considerando que nos autos está bem claro, e a prova produzida revela isso, que não há identidade de funções. A reclamante ela foi contratada como técnica em edificações, apenas posteriormente ela foi promovida para a função de técnica de obras, e o paradigma por ela indicado, ele exercia a função de técnico em obras. E a distinção, né, dessas funções está: o técnico em obras, ele executa e fiscaliza obras voltadas para pavimentação. E o técnico em edificações, ele executa, fiscaliza as obras voltadas para edificações. E por mais que haja semelhança nas funções executadas, não há, inequivocadamente, não há identidade. Um engenheiro ou técnico que exerce a função, que executa obras voltado para obras viárias voltadas para a pavimentação das rodovias, ele está vinculado a projetos diferentes, ele envolve maquinários diferentes, está vinculado a prestadores de serviços diferentes, e o técnico em edificações que trabalha diretamente com obras voltadas para edificações, construções de edifícios verticais, obviamente os projetos são absolutamente distintos daqueles que envolvem obras viárias de pavimentação de rodovia. Os cálculos envolvidos, os prestadores, a forma de execução das obras é totalmente distinta. Não tem como se atribuir identidade de funções e caracterizar uma equiparação salarial quando claramente não há identidade. Por mais que haja semelhança, porque um técnico de obras e um técnico de edificações, ambos vão fiscalizar a execução da obra, ambos vão executar os projetos, mas cada projeto tem sua distinção, cada projeto tem suas particularidades, cada projeto envolve cálculos, envolve prestadores, envolve maquinário totalmente distinto um do outro. E nesse aspecto é que a reclamada recorrente pugna pela reforma da sentença para excluir a equiparação salarial. E na eventualidade de não se acatar, eu quero que seja observada a delimitação do período da equiparação que foi reconhecida na sentença. Primeiro, porque a testemunha que a sentença levou em consideração para caracterizar a suposta identidade de funções, ela começou a trabalhar na reclamada em novembro de 2014, e a equiparação foi reconhecida desde a admissão da reclamante em abril de 2014. E ainda que não se reconheça dessa forma, a partir de novembro de 2014, que é o que eventualmente engloba a prova por ela produzida, o paradigma ele só foi contratado em agosto de 2014. Então, não tem que se falar em equiparação em período pretérito. A contratação do paradigma é o que requer. Eu acho que dos quatro eu sou o pior para dar equiparação. Não dou equiparação fácil, não dou mesmo. Eu acho uma coisa complicada. Mas neste caso específico, a testemunha da ré, que a ré trouxe como fato obstativo do direito do autor, trabalhou posteriormente ao fato declinado. Eu privilegiei, acima de tudo, não só o depoimento da testemunha do reclamante, e como fez o juiz de primeiro grau, e realmente achei que ele cumpriu o dever de prova dele, e por isso eu estou ratificando a decisão de primeiro grau.
Esse último aspecto levantado, eu vou pedir à ilustre procuradora, eu não posso de imediato falar que consta do recurso da defesa, mas qualquer coisa ela vai ter que entrar com embargo declaratório para eu realmente ver a limitação, essas questões de limitação. Eu até estava olhando os depoimentos aqui, a reclamante fala, inclusive, que ela foi contratada por um técnico de obras e ela trabalhava tanto em obra de pavimentação quanto em obra de edificação. E, quer dizer, e depois, inclusive, essas duas funções foram submetidas à mesma gerência posteriormente à saída dela. Então, eu peço a ver, ainda estou acompanhando também o doutor Jorge. Doutor Jorge e o doutor Jacé. De acordo. Então, a decisão unânime, o voto relator. Obrigada, boa tarde. Data venda da sustentação. Boa tarde. Próximo. O doutor Jorge terminou. Então, o doutor Jorge também, eu proclamo que todos os demais processos... Eu fiz uma adequação. Doutor Jorge. Viu, né? Aqui, entendi. Eu pensei até que fosse do doutor César, que eu estava achando. Não, eu fiz aquela adequação. Mas era assim, aqui da inépcia da inicial, que era questão aquela dos honorários. Os valores lá por si. Eu procurei nos meus. Mas eu confundi, eu achei que era assim. Mas era meu, eu tinha feito, eu fiz dia 7. Assim. Mas é porque nós fomos lá no gabinete, nós conversamos, depois que eu vi que não era seu, que era do Jorge. Aí o Jorge já fez a modificação, inclusive. Mas foi bom até, porque já está sabendo qual que é a posição. Bom, então, todos os demais processos do doutor Jorge foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, inclusive os EDs. Podemos passar para a última sala, que é a sala do doutor Gessé. Número 33 da pauta, RO 10.615-70-2016. Escrito doutor Elias Neto pela reclamada recorrida. Deixa eu abrir aqui. Lua Henrique Carlos Saraiva. Importação. Doutor, já sei a conclusão? Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, estou dando-lhe parcial provimento para determinar que os feriados em dobro deferidos gerem reflexos no FGTS com 40%. Só isso. Ele não gera outros reflexos por causa da eventualidade, mas isso não implica que não haja reflexo do FGTS, que é obrigatório. Você quer se manifestar? O voto atende, excelência. Aguarda, né? Doutor Gessé, doutor César e doutor Jorge. De acordo com a decisão unânime, nos termos do voto relator prejudicado da sustentação. Igualmente. Próximo. Número 43 da pauta é o RO 11.146-21-2017. Inscrita a doutora Renata Cristina de Oliveira, pelo reclamante recorrente. Deixa eu só ver aqui. Qual que é o número? 33? 43. 43. Banco do Brasil e Silvio Faria, isso? Deixa eu só ver aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Doutora Renata, tudo bem? Só assistir. Você tem que começar a fazer a sustentação para ir desinibindo. Vou começando aos poucos. Deixa eu ver aqui. Banco do Brasil e Silvio Farias. Doutor, já sei a conclusão, por favor. Senhor presidente, eu conheço dos recursos interpostos com uma pequena ressalva de uma pequena matéria que entendi que não cabia. E no mérito eu nego o provimento ao recurso do reclamado e dou parcial provimento ao do reclamante para a letra A, declarar que a prescrição a ser adotada com relação à integração do auxílio alimentação é quinquenal. B. Acrescer a condenação à integração do auxílio-refeição, vale-sexta alimentação, que deverá, no período imprescrito, repercutir sobre férias, férias com texto, 13º, aviso e FGTS com 40%. C. Deferir ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. D. Determinar que na correção dos créditos trabalhistas aplicar-se-á TR até março de 2015 e, após isso, IPCAE. Tudo nos termos da fundamentação, majorando o valor da condenação para R$30 mil, com custas no importe de R$600. É o meu voto, senhor presidente. Ok. Você quer fazer alguma manifestação? Não. Não, só cumprimentar Vossa Excelência e todos. Pois não. Doutor CGC, doutor César e doutor Jorge. Então, de acordo com a decisão unânime, nos termos do voto relator. Uma boa tarde, viu? Parece mais vezes aí, viu? Bom. Mais algum do doutor Jacé tem, né? Sim. Próximo. Tem mais um. Número 28 da pauta é o RO 10.442-14-2017. Inscrito o doutor Felipe Moreira dos Santos Ferreira, pela reclamante recorrente. Captamed e Lira.
Doutor José, conclusão. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos. No mérito, estou negando provimento ao recurso da reclamada e dando parcial provimento ao recurso do reclamante para acrescer a condenação, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, bem como pagamento da multa do artigo 477 da CLT. Estou majorando o valor da condenação para R$50 mil, com custas pela reclamada de R$1.000. É o meu voto, senhor presidente. Pois não? Você tem a palavra. Vai aguardar? Vou aguardar. Vai aguardar. Doutor Gessé, doutor César, doutor Jorge, de acordo. Então, a decisão unânime, nos termos do voto relator, ficando prejudicada a sustentação. Próximo. Terminou? Então, proclamo que todos os demais processos de relatoria do doutor Gessé, inclusive em base declaratórios, foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Tem algum outro nessas salas aí de 1 e 2, não? Não. Tem não? O Ministério Público tem? Não. Tem. Não, porque o doutor Arlete estava um probleminha, ele está resolvendo lá para dentro. Hoje não tem. Então tá bom. Então eu proclamo que a ata fica aprovada e a sessão encerrada. E eu preocupado com